das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida. Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Hey! Tá aí, Mário Melo, da banda Chevette Hatch, dando aqui uma palhinha de tudo que é bom dos anos 80. Lulu Santos, hein? Lulu Santos eu gosto muito. Bom, hein? Gosto muito. Sua época, né, Bira? Lulu Santos é da sua época, né? Claro. O Bira fica calado porque ele tá querendo dizer, tá incomodado, porque ele é da época de 60. 70. Aqui, só uma pergunta, ele tem 20 e poucos anos? É. Não, eu sou da época de 80. Tá cheio de graça, né? Eu sou da época de 80. Eu sou dessa época aí que o Mário tá tocando aí. Eu tô feliz da vida dele tocar aí, Lulu Santos. Bom, agora vamos falar de Cruzeiro, né? Cruzeiro volta a campo amanhã, 9 horas da noite, no Mineirão, contra o Fluminense. E a expectativa fica por conta do treino hoje à tarde, onde o Mano Menezes vai definir aí qual é o time que coloca em campo. A gente já sabe que o lateral Ezequiel e o meio de campo Ariel Cabral levaram o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, estão fora da partida de amanhã. Então fica aí a dúvida. Guilherme, dá para você ter uma ideia aí de qual é o time que o Mano vai colocar em campo? Esses dois jogadores que você citou, eles são reservas, né? O Ezequiel, inclusive, em muitas das vezes, é o terceiro jogador, a terceira opção para a lateral direita. Ele entrou nessa partida contra o Grêmio porque o Cruzeiro não tinha Edilson, está sendo preparado para o jogo contra o Flamengo, também deve ficar fora da partida contra o Fluminense. Aí, mais uma vez, o Romero sai do meio-campo, volta para a lateral e, como tem o retorno do Henrique, que foi poupado dessa partida contra o Grêmio, o Mano articula bem ali a sua volância no jogo contra o Fluminense. Como eu disse, eu não acredito que o Mano vá com um time totalmente reserva, né? Até porque tem o retorno do Dedé também, que foi poupado contra o Grêmio. Então, Esses jogadores que foram poupados contra o Grêmio, Dedé, a gente viu Henrique, sim. Lucas Silva, Thiago Neves, que entrou no segundo tempo. O próprio Arrascaeta, que saiu para a entrada do Thiago Neves. Você acha que eles jogam? Eu acredito que sim, acho que jogam. O Mano tem rodado o elenco, né? Às vezes tira o jogador 45 minutos, ou ele deixa o Arrascaeta e coloca o Thiago Neves para jogar, ou ele faz o que ele fez contra o Grêmio, um joga um tempo, o outro joga um tempo. São estratégias do jogo. É difícil entender o Mano, porque, na verdade, ele até surpreendeu a maioria quando ele colocou o Bruno Silva para jogar contra o Grêmio. Ninguém esperava que o Bruno Silva fosse acionado, até porque muitos acreditavam que o Lucas Silva jogaria, o que não aconteceu. Então o Mano está tentando rodar o elenco de uma forma positiva. O Cruzeiro podia ter saído com a vitória em cima do Grêmio, teve essa possibilidade, começou na frente, mas quando você muda muito o elenco, você acaba oscilando demais, o time oscila demais. E esse tem sido o problema do Cruzeiro. Faz um primeiro tempo bom, e depois no segundo cai, ou faz um primeiro tempo questionável e depois dá uma melhorada no segundo. Esse é o risco que se corre de mesclar muito o time. Agora, Bira, um jogo como esse contra o Fluminense. O Cruzeiro tem 6 jogos que não vence no Brasileiro. Na quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Libertadores contra o Flamengo, mas tem uma vantagem grande. Ganhou lá de 2-0. Na sua cabeça, você acha que a importância do brasileiro ela tem relevância agora para colocar realmente o time do que ele tem de melhor para vencer o Fluminense e entrar bem contra o Flamengo também? O Guilherme disse aqui bem, o Cruzeiro tá rodando bem o elenco. Eu poria aí o máximo, a força máxima que eu pudesse. É claro que tem um ou outro que você tem que poupar, mas o Cruzeiro tem um elenco fantástico. E esse jogo da quarta-feira é um jogo bem positivo para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro fez o resultado lá no Rio de Janeiro e agora o Flamengo vem aqui e tem que partir para cima. E o Cruzeiro em Copa Libertadores, se partir para cima, vai tomar outra cacetada como o Cruzeiro deu lá no Maracanã, né? Foi no Maracanã. Eu tô com um engenhão na cabeça, não sei porquê. Que o Atlético jogou no Engenhão. Botafogo e Atlético, exatamente. O Cruzeiro tem jogado bem, mas parece que o Mano ele desliga a chavinha do Campeonato Brasileiro e não se preocupa tanto. Tem lá suas razões. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro, nesse momento, para o Cruzeiro, é o menos importante em termos financeiros, porque o Cruzeiro tem 2 disputas aí
que são disputas milionárias, que é a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Mas com esse elenco, como o Bira falou, né, Mário, dá para o Cruzeiro ir administrando. É difícil, a gente já comentou isso aqui no programa, é muito difícil ter as 3 competições. Mas o jogo contra o Fluminense, dentro de casa, a gente sabe que o Fluminense ainda está se encontrando com o Marcelo Oliveira, não é aquele Fluminense, né, forte, tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem que respeitar, mas dá para o Mano fazer, até se ele quiser mesclar o time, ele consegue um time forte aí para esse jogo. Bom, eu não entendo muito de Cruzeiro, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que vai destoar, mas eu acho que todo mundo vai entender. O Cruzeiro tem um elenco muito bom, acho muito bom mesmo o time do Cruzeiro, e eu acho que na mão do Thiago Largue esse time iria mais desenvolver. Você não gosta do Mano? Apesar do Mano ter mais experiência, eu acho que o Thiago, esse time do Cruzeiro na mão do Thiago Largue... Olha, é estilo de jogo, né? O Mano Menezes tem um estilo de jogo. Porque o Cruzeiro, estou falando, o Cruzeiro tem um elenco muito bom, cara. Muito bom. Né? Igual, você olha, em todas as posições, o Cruzeiro tem jogadores bons. Então, acho que com o Thiago Largue... Aliás, mano... Fã do Thiago Largue. O recado foi dado para o Mano aqui, né? Evidentemente. Mano, você tem um jogador nesse elenco do Cruzeiro que eu acho que falta... utilizar isso dele, é um forte. Henrique chuta muito bem a média distância, utiliza mais isso, estimula mais o Henrique a chutar, porque é um jogador que tem um chute certeiro e uma visão, quem entende de futebol vai entender o que eu estou dizendo. Ele tem uma visão perfeita da hora certa de bater na bola para fazer o gol. E tem um detalhe importante, já que a gente está falando de Mano Menezes, e até uma coincidência que a gente até citou numa matéria do Hoje em Dia hoje, o Mano Menezes completa contra o Fluminense 169 jogos à frente do Cruzeiro. O mesmo número do Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira tem 169 jogos na história que comandou o Cruzeiro, e os dois se enfrentam no final de semana, no sábado. E o Marcelo Oliveira deixou o Cruzeiro com 69% de aproveitamento e hoje o Mano tem 59%. O que destoa muito é que o time do Marcelo Oliveira fazia muitos gols. E é um time que tinha uma proposta de jogo bem mais ofensiva do que a do Mano Menezes. Então, eu acho que é isso que o Mário queria comentar, né? Essa história do estilo de jogo, de um time que busca mais o ataque. O time do Mano é mais reativo em determinados momentos e faz poucos gols, e o torcedor gosta de ver gol. Bom, antes da gente passar aí para Ana Cláudia, para a gente ouvir a participação do torcedor cruzeirense, eu tenho uma dica para você que se preocupe em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Agora então vamos ver aí a opinião dos torcedores cruzeirenses aí com a Ana Cláudia. Vamos lá, o Fábio Guimarães comentou aqui que o Cruzeiro não pode perder mais pontos no Brasileiro, precisa vencer o Fluminense. Guilherme Souza, Romero e Raniel, na minha opinião, têm que ser titulares sempre. Maurício Gomes, é hora do Barcos ficar um pouco no banco. E agora uma pergunta, vou mandar essa para você, viu, Bira? O Rodrigo Santiago está perguntando aqui se o Mano não está muito retranqueiro e o Cruzeiro no Mineirão, se ele não tem dado o campo para os adversários. Não acho o Mano retranqueiro, não. Essa partida contra o Grêmio, em especial, o Cruzeiro ficou ali naquele joguinho de cerca Lourenço, mas fez o jogo certo. Foi segurando daqui e dali e dava o bote na hora certa. Perdeu gols, né? Podia ter saído com a vitória, mas eu acho que está certo. Mas se o torcedor cruzeirense ficar esperando muito que o Mano saia para propor o jogo, a gente já viu, o Mano está aqui há 2 anos e tanto. O esquema dele é esse, né, Guilherme? É o Manobol. É se fechar e sair rápido nos contra-ataques, chamar o time adversário para armar armadilha, para poder definir o jogo. E ele tem feito muito bem isso. Não é de hoje que ele faz isso, né? Contra o Flamengo. Contra o Flamengo mesmo ele fez isso. Ele conseguiu armar o Cruzeiro de uma forma que o Cruzeiro não amassou o Flamengo, mas foi muito efetivo. Então o Mano, ele pede isso para os seus atletas, é efetividade, né? Só que para ter essa efetividade, às vezes ele dá sim o campo para o adversário. Aconteceu isso contra o Grêmio.
Mas o Mano conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, de forma muito mais primorosa, fazer com que os jogadores anulassem os pontos positivos e mais fortes do Grêmio, o meio-campo e o ataque. No Mineirão, eu discordo do telespectador, eu não vou lembrar o nome dele, peço desculpa por isso, mas no Mineirão o Cruzeiro não dá campo para o adversário, não. Às vezes acontece, né? Aí eles vão lembrar, mas o Cruzeiro perdeu do Santos, o Cruzeiro perdeu do São Paulo, Pelo contrário, no Mineirão. Ele tenta já definir rápido o jogo, O parte Cruzeiro... para cima e às vezes até perde um pouco da intensidade Sim. no segundo tempo, porque vai para cima no primeiro. Mineirão o Cruzeiro propõe bem mais o jogo do que fora de casa. Não dá campo para o adversário. Fora de casa isso acontece com regularidade. Bom, agora eu tenho uma dica para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. No último bloco nós vamos falar mais sobre Atlético Cruzeiro, mas agora um pouquinho mais de Mário Melo do Chevette Hatch aí com anos 80. Beleza, e no último bloco a gente fala sobre a agenda, né? Vamos falar para Beleza, no último então, bloco. vamos lá então. Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome.